no vale do rio Nico, na Ásia Menor. Esta cidade era próxima a duas cidades, Hierápolis, conhecida por suas fontes termais, e também Colossos, de onde foi a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Então, Laodiceia, esta cidade, vai ter duas cidades vizinhas, Hierápolis e Colossos. Esta cidade de Colossos é a mesma cidade a qual Paulo vai escrever a igreja, a carta aos Colossenses. Esta mesma carta aos Colossenses, Epáfras, que é o discípulo de Paulo em Colosso, vai até Paulo explicar o que a igreja estava enfrentando. Paulo pega uma carta, endereça até esta igreja, e não somente os colossenses fazeriam leitura desta carta, mas Paulo também diz a Epáfras, que é seu filho da fé, que está levando a carta, que esta carta também deveria ser lida pelos laodicenses. Esta cidade, aqui um dado histórico, foi fundada pelo Antíoco II. Ele recebeu, essa cidade ela recebe esse nome em homenagem à esposa de Antíoco. Esta esposa vai ser agora presenteada, tendo seu nome nesta cidade que vai ser fundada por este homem. É importante destacarmos aqui que Laodiceia ela não tinha uma fonte de água própria. A água era trazida por aquedutos de Hierápolis, essa cidade vizinha, e esta água era uma água quente. E a outra cidade vizinha, a saber, Colossos, tinha a água fria. Ao chegar à cidade, a água era morna, ou seja, essa cidade chamada Laodiceia não tinha água própria. Ela recebia a água dessas duas cidades, a saber, Hierápolis e Colossos. Esta cidade que recebe essa água morna, Jesus utiliza esta água morna para ilustrar e trazer uma repreensão espiritual à igreja em Laodiceia. Essa cidade também é caracterizada por uma impressionante riqueza. A cidade era formosa por seus bancos e riqueza. É interessante destacarmos aqui que após um terremoto em 60 depois de Cristo, esta cidade vai recusar o apoio de Roma para reconstruir a cidade, porque a cidade era tão rica, a cidade tinha tantas riquezas, que ela vai enfrentar esse evento natural, histórico na cidade, e ela mesma vai dizer que não precisa da ajuda de Roma para reconstruir a cidade, porque tem tanta riqueza que somente com a sua própria riqueza eles conseguem reconstruir a cidade. Então é a cidade muito rica. Ela também é formada por uma indústria textil, ou seja, trabalhavam com tecidos, produziam roupas de lã preta e luxuosas. Então é uma cidade que tem riqueza, é uma cidade que tem indústria, é uma cidade que também é fortemente lembrada pela sua casa medicinal. É uma cidade que tem uma escola de medicina famosa, conhecida por especialmente a produção de um colírio para os olhos. Então entenda que esta cidade de Laodiceia está envolvida em grandes aspectos culturais, financeiros, industriais, econômicos. É uma cidade que, olhando do lado de fora, poderemos ver uma cidade bem estabilizada. Mas Jesus, ele vai tomar parte desse pano de fundo desta cidade para aplicar uma verdade à igreja que está em Laodiceia. Então esta igreja que está em Laodiceia, essa cidade chamada Laodiceia, que é tão rica, dentro dessa cidade existe uma igreja. E esta igreja está sendo influenciada por esta cidade. A igreja está na cidade, mas não é a cidade que é influenciada pela igreja. A igreja está sendo influenciada pela cidade. Quando Paulo diz em Romanos capítulo 12 que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformarmos pela renovação do vosso entendimento, ele está dizendo que não é a igreja que se molda ao padrão do mundo, não é a igreja que olha para o mundo e tem uma base para se viver. Muito ao contrário, é o mundo que olha para a igreja, é esta cidade que olha para esta igreja e vê o padrão de vida para se seguir e assim viver em santidade. Jesus vai se valer desse pano de fundo da cidade de Laodiceia
para aplicar verdades à igreja que estava ali. Esta igreja é uma igreja rica, é uma igreja próspera, mas conforme vemos no versículo de número 15, era uma igreja rica, porém sem a presença. Esta igreja que foi fundada, esta igreja que tinha um importante aspecto social, esta igreja que era rica, esta igreja que as cidades que estavam olhando do lado de fora percebiam a sua riqueza, o Deus que é todo poderoso, que não vê somente com os olhos carnais, mas olha com seus olhos como chama de fogo e olha o espiritual. Ele está olhando para a cidade, ele está olhando para a igreja e não diz que ela é rica, mas diz que ela é pobre. E porque ele tem toda essa autoridade para falar a esta igreja, versículo 14, e o anjo da igreja de Laodiceia, esta carta está sendo escrita a esta igreja, vai ser endereçada a um pastor, que é o anjo da igreja de Laodiceia. E quem é que tem autoridade para falar isto? Quem é que tem autoridade para falar a esta igreja? Ele aparece no verso 14, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então ele tem autoridade para falar com a igreja. Por quê? Porque ele é o dono da igreja, porque ele é o dono do povo, porque foi ele quem escolheu este povo. Ele tem autoridade para exortar, ele tem autoridade para disciplinar, ele tem autoridade para apontar os erros. Por quê? Porque ele não é alguém comum que está na igreja, ele é o fundador da igreja, ele é o dono da igreja, ele é aquele que morreu na cruz, derramou a sua última gota de sangue por esta igreja. Por isso ele aparece no verso número 14, dizendo que ele é o Amém, ou seja, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele aparece como a testemunha fiel. Por que ele aparece como a testemunha fiel? Porque ele vê e revela como ninguém. Ele é uma testemunha fiel, porque diante dos homens que mentem e manipulam, Jesus aparece como o verdadeiro. Enquanto ele estava no seu ministério terreno, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é verdadeiro. Ele aparece como o princípio da criação de Deus, porque ele é o princípio da criação de Deus. O termo aqui não é que ele foi criado, mas ele estava na criação juntamente com Deus. Lá em Gênesis ele aparece criando. Lá em Gênesis ele é a palavra haja. Porque ele é a palavra haja? Porque João vai escrever no seu evangelho: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele é o princípio, ele está no começo. O versículo de número 14 nos dá base para entender quem é que está exortando esta igreja de Laodiceia. É o Amém, é a testemunha fiel, é o princípio da criação de Deus. Ele tem essa autoridade para exortar a igreja, porque ele é o dono da igreja. Glória! Então perceba, irmãos, ele diz agora no verso de número 15, ele começa a exortar a igreja: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Ele inicia o verso número 15 dizendo: conheço as tuas obras. Essa frase, conheço as tuas obras, vai se repetir em todas as cartas à igreja da Ásia, tanto a igreja de Filadélfia, tanto a igreja de Esmirna, tanto a todas as igrejas que Paulo, ou melhor, que João vai escrever a estas 7 igrejas da Ásia. Vai aparecer esta frase: conheço as tuas obras. Porque ele diz: conheço as tuas obras, e porque essa frase é tão impactante na igreja de Laodiceia? Porque, como eu disse na introdução da mensagem, esta igreja havia se acostumado a viver no mesmo padrão daquela cidade. Ela se sentia rica, ela se sentia autoritária, ela se sentia como uma igreja que não dependia de ninguém. Só que Jesus está olhando para a igreja de Laodiceia e está dizendo: eu conheço as tuas
obras. A igreja pode enganar o homem. A igreja pode enganar algum membro da igreja também. A igreja pode enganar algum obreiro que está no púlpito. A igreja pode enganar o mundo aí fora com uma placa dizendo que é a igreja de Deus. Mas a igreja não pode enganar o todo-poderoso fundador da igreja. É por isso que ele diz no verso número 15: eu conheço as tuas obras. Ele continua dizendo que nem és frio nem quente. Quem dera que foras frio ou quente. Ele olha para a igreja de Laodiceia e está dizendo: vocês estão vivendo como um estilo daqueles que estão apáticos dentro da igreja, ou seja, estão vivendo uma vida de mordidão. Observe que no verso 15 ele olha para a igreja de Laodiceia e diz assim: vocês são mornos. Por que são mornos? Porque frio são aqueles que nunca aceitaram a fé. Quente são aqueles que são fervorosos na fé, mas morno são aqueles que têm a capa, diz que é quente, diz que faz, diz que é servo de Deus, mas está usando uma capa na frente. E Jesus está olhando para a Laodiceia e está dizendo: eu conheço as tuas obras. Não adianta tentar enganá-lo. Não adianta colocar terno de crente, paletó de crente, ter roupa de profeta, cajado de profeta. A Bíblia diz que Eliseu mandou o seu servo ir ressuscitar a menina. Ele dá as verdes, ele dá o cajado, ele vai ressuscitar, mas não consegue ressuscitar. Eliseu vem e ressuscita o menino. Por quê? Porque não adianta ter cajado, não adianta ter roupa, se não for profeta. Então Deus está dizendo para a igreja de Laodiceia, Cristo está dizendo: vocês são mortos. Vocês têm a aparência de que são, mas não são. Os fariseus se caracterizam nisso. Que lembra dos fariseus? Na época de Jesus, os fariseus eram mortos, tinham forma, mas negavam o poder. Eram homens que estavam doutos na lei, eram homens que conheciam a lei de Gênesis a Deuteronômio, que é o último livro da lei até aquele momento. Eram homens que conheciam toda a lei do Senhor, mas não conheciam o poder de Deus. Eles sabiam a escritura, eles conheciam, mas rejeitavam Jesus. E a própria escritura apontava para Jesus. Eles colocavam peso sobre os homens e sobre eles mesmos não queriam este peso. Viviam com capa, viviam como alguém que está como mordidão na casa de Deus. Só que Deus está olhando para Laodiceia e está dizendo: vocês não devem se comportar desta forma, porque eu conheço as suas obras. Era bom se vocês foram crentes, era bom se vocês foram frios, mas vocês são mornos. O que Deus espera da igreja não é uma igreja fria, não é uma igreja morna, é uma igreja quente, é uma igreja fervorosa, é uma igreja cheia do seu Espírito Santo. Quando ele diz quem dera, é a expressão oxalá, é a mais íntima. Quem dera que vocês fossem frio ou quente, porque vocês teriam uma identidade. Mas vocês estão vivendo em cima do muro, um pé na igreja e um pé no mundo, um pé nas coisas de Deus e um pé nas coisas de Satanás. Você está domingo na igreja, está segunda na igreja, está terça na igreja, mas o resto dos dias você está fazendo outra coisa. O resto dos dias você está em outro lugar. Não adianta se comportar desta maneira na casa de Deus. Ou você é, ou você não é, ou você faz parte, ou você não faz parte, ou você é de Deus, ou você é de Babilônia. Ou você é crente, ou você não é crente. Tenha a identidade em Deus. Tenha a identidade em Deus. Ele está olhando para a Laodiceia e ele está dizendo: quem dera que vocês fossem frio ou quente. Aleluia. Verso 16:
assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque se tem uma coisa que o texto está dizendo, que Jesus não suporta, é gente na casa dele que está vivendo com a face escondida realmente quem ele é. Se tem alguém que Deus não suporta na casa, é aquele que vive de aparência. A igreja de Laodiceia era uma igreja que vivia de aparência. Jesus está olhando para essa igreja e está dizendo: eu vou vomitar vocês. Por quê? Porque o culto não está me agradando, porque a maneira de me adorar não está me agradando, a maneira de cultuar não está me agradando. Deus está olhando para Laodiceia e está dizendo: tira a capa, porque eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é. O homem não te conhece, mas eu que sou Jesus, o fundador da igreja, eu conheço as tuas obras. Ele está a ponto de vomitá-los, porque o culto não está o agradando. Aleluia. Olha como ele se comporta no verso 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Eles estão dizendo: nós somos ricos. E há um paralelo aqui entre a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. Porque a igreja de Laodiceia diz que é rica. A igreja de Filadélfia é uma igreja que era comportada por poucos membros. Não era a igreja que se exaltava, mas foi uma das igrejas que não recebeu repreensão, somente elogios. Então a igreja de Laodiceia está dizendo: sou rica, estou enriquecido. E Deus está dizendo: na verdade tu és pobre, desgraçado, miserável e cego e nu. Deus está olhando para a igreja de Laodiceia e está dizendo: o diagnóstico que eu estou dando de vocês não é que vocês são ricos, não é que vocês estão enriquecidos. O meu diagnóstico sobre a igreja de Laodiceia é que vocês estão longe do centro da minha vontade. Quem dá o diagnóstico da igreja é o dono da igreja. Quem dá o diagnóstico, eu vou repetir isso aqui, é o dono da igreja. Quem está do lado de fora pode elogiar a igreja. Ele está passando na rua, está observando o culto, e ele está dizendo: lá Deus opera. Ele está olhando para o lado de fora, está olhando para a igreja, toda ornamentada, toda bonita, com uma aparência de quem é, mas ele que dá o diagnóstico verdadeiro. Uma igreja pode estar bem ornamentada e estar cheia de Deus. Uma igreja pode ter poder de Deus e Deus dá o diagnóstico verdadeiro de quem ela realmente é. Uma igreja só não pode ornamentar, dizer que é e não é. O que Deus está dizendo aqui é: vocês estão dizendo que são, mas não são. Olha o que Jesus fala: vocês dizem que são, mas não são. Vocês estão dizendo que estão ricos, mas vocês não estão ricos. Jesus, ele vem desmascarar a falsa segurança desta igreja, porque eles confiavam na sua prosperidade, eles confiavam nas suas riquezas. Como eu disse no início, eles estão se assemelhando à cidade. A cidade é rica, a cidade tem uma escola medicinal, a cidade está desenvolvida, mas a igreja não está influenciando a cidade. A igreja está sendo influenciada e está pensando que os tesouros que estão na cidade são os tesouros verdadeiros que Deus espera. Observe no verso número 18 o que Jesus fala a esta igreja: aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Ele está olhando para a igreja, está dando o diagnóstico da igreja, e está dizendo para a igreja: ei, eu aconselho que vocês comprem o verdadeiro tesouro. E este tesouro está em Mateus capítulo
capítulo 6, Jesus olha para o discípulo e fala: não ajunteis tesouros da terra, onde a ferrugem corrói e os ladrões eles minam, mas ajuntai tesouros do céu, onde o ladrão não vai, onde a ferrugem não vai. Este é o tesouro que a igreja busca. Não são tesouros terrenos, são tesouros espirituais. Para que te enriqueças e roupas brancas, porque, como eu disse, eles têm uma indústria textil, fabricam tecidos e são conhecidos mundialmente. Mas Jesus está olhando e está dizendo: vocês devem comprar, adquirir de mim roupas brancas, roupas de santidade, roupas de pureza. A igreja de Laodiceia confiava na sua indústria textil, confiava nas suas riquezas de lã, confiava em todo o seu poder econômico, mas as suas roupas não eram roupas de santidade. Jesus está olhando para a Laodiceia e está dizendo: adquiram de mim roupas brancas, branco de santidade, branco de pureza. Deus está olhando para a igreja nessa noite e está dizendo: se enriqueçam com tesouros espirituais e adquiram de mim roupas de santidade. O que Deus tem para você vai além das riquezas mundanas. O que Deus tem para você vai além dos tesouros terrenos. O que Deus tem para você é algo extraordinário espiritual, é algo grandioso e só Ele pode dar. Glória a Deus! Para que te vistas. A roupa é para vesti-los, porque eles estão espiritualmente nus, sofrendo vergonhas. Deus não está se alegrando, Jesus não está se alegrando. Estão nus diante de Deus. Ele dá um conselho: e unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Observe que eu também disse no início da mensagem que essa cidade era conhecida por ter uma casa medicinal. Era uma cidade conhecida por ter toda uma estrutura medicinal desenvolvida na medicina. Essa cidade produz um colírio que combatia doenças nos olhos. Jesus está se falando de todo o contexto da igreja de Laodiceia, onde eles estão inseridos para aplicar verdades espirituais da igreja. Jesus está dizendo para Laodiceia nesse último versículo, nesse último conselho do versículo 18: compre colírios para que tu vejas. Por quê? Porque vocês estão cegos espiritualmente. Vocês estão olhando um para os outros e estão pensando que estão santos. Vocês estão olhando um para os outros e estão pensando que estão cheios de Deus. Compre e adquirem de mim colírios espirituais, para que a cegueira espiritual saia e vocês vejam a sua real condição. Para a igreja aqui nessa noite, Ô glória! Jesus tem ouro provado no fogo, que são tesouros espirituais. Para a igreja aqui nessa noite, Jesus tem roupas brancas, roupas de santidade. Para a igreja aqui nessa noite, Jesus tem colírios para os olhos, para que a cegueira espiritual saia e para que você veja o trabalhar de Deus. Olha o que ele diz no verso de número 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Jesus está olhando para a igreja de Laodiceia e está dizendo: eu repreendo e castigo. A palavra repreender e castigar é como se fosse um pai repreendendo e castigando o seu filho. E pai repreende e castiga o seu filho, não porque quer ver mal, mas porque quer vê-lo crescer. Ele está repreendendo e está castigando Laodiceia, não para que elas saiam da sua presença, mas para que elas sejam repreendidas, saibam do amor dele e assim se comportem em santidade na sua presença. Nós queremos, eu repito isso aqui, nós queremos um avivamento
avivamento na igreja. Nós queremos o poder do Espírito na igreja. Nós queremos a virtude de Deus sobre a igreja. Só que quando analisamos todo o contexto bíblico, não há avivamento sem primeiro arrependimento. Não há poder de Deus sem primeiro descer se arrependendo. Não há Deus exaltando a igreja se antes a igreja descer se arrependendo dos seus pecados. Quando Joel profetiza o avivamento, ele olha para os sacerdotes, ele olha para os ministros de Deus e diz: chorem, sacerdotes, entre o alpendre e entre o altar. Vocês devem se envergonhar dos seus pecados. Vocês devem se envergonhar daquilo que vocês fazem de mal. Enquanto se arrependem, enquanto deixam, a promessa vai ser falada em Joel capítulo 2. E acontecerá que depois disso, depois de quê? Depois do arrependimento, depois de deixar o pecado, depois de viver uma vida santa, e acontecerá que depois eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quer ser cheio do Espírito? Se arrepende dos teus pecados. O verdadeiro avivamento nasce no arrependimento. Jesus está olhando para Laodiceia e está dizendo: se arrependa. Aleluia. Porque eu estou os repreendendo. Essa repreensão, este castigo é baseado em amor. Porque eu vos amo. Vocês devem ser zelosos e se arrepender. Aleluia. Observe o que ele diz no verso número 20. Glória a Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Porque Jesus disse: eu estou à porta e bato. Porque a igreja de Laodiceia estava tão convicta de si. A igreja de Laodiceia estava tão pensando que não precisava de ninguém, que eles colocaram Jesus do lado de fora. Jesus está batendo na porta da igreja de Laodiceia, e esta batida é esta carta. Jesus está batendo na porta e está dizendo: eu estou na porta e bato. Ele está batendo. Meu Deus! Do lado de fora. Porque quem está do lado de dentro está preferindo viver em pecado, e estão colocando ele do lado de fora. Enquanto a igreja se alega com entretenimento, enquanto a igreja se alega com poder sem Bíblia, eles estão colocando Jesus do lado de fora. O verdadeiro poder nasce com a escritura aberta. Paulo diz: crescer na graça e no conhecimento. É na palavra de Deus revelada que o fogo desce dentro da igreja, e a igreja é edificada. Jesus está do lado de fora, ele está batendo, porque a igreja de Laodiceia o colocou para o lado de fora. Jesus está dizendo: mas ainda há um remanescente que pode abrir a porta, e se abrir a porta, desejar restaurar a comunhão, eu entrarei até eles, e com eles cearei, e ele comigo. É uma noite em que Deus deseja restaurar a comunhão com a sua igreja. Deus está dizendo para a igreja nessa noite: abre a porta, abre a porta, abre a porta, volta a ter comunhão comigo. Quantos ainda querem ter comunhão com eles? Quantos ainda querem ter comunhão com eles? Quantos ainda querem ter... Aumenta só um pouquinho o microfone para mim. Quantos ainda querem ter comunhão com Ele? Quantos ainda desejam retornar a ter comunhão com Ele? Quantos ainda desejam ter uma vida de intimidade com Ele? Levante a sua mão para adorar a Ele. Levante a sua mão para glorificá-lo. Levante a sua mão para exaltá-lo. Porque Ele está do lado de fora de muitas igrejas, mas aqui eu creio que Ele está do lado de dentro. Ele está neste lugar. Ele está nesta casa. Tem muitos templos grandes que estão tão enriquecidos em si, que
que colocaram Jesus pro lado de fora. Mas eu acredito que aqui tem um povo pentecostal, tem um povo cheio de Deus, que está vendo Jesus passear em nosso meio nessa noite. Ele está nessa casa, Ele está neste lugar, Ele passeia em nosso meio, Ele está do lado de Deus. Tem igreja que o está colocando do lado de fora, mas eu me alegro porque aqui tem um povo que ainda quer ter comunhão com Ele. Quando Ele diz eu vou ceiar, Ele está dizendo eu vou fazer a comunhão ser restaurada. Ceia fala de comunhão, ceia fala de restauração, ceia fala de estar juntamente com o Senhor Jesus, participando de um momento de intimidade com Ele. Quando as igrejas perderam a intimidade, quando as igrejas perderam a comunhão, estão como a igreja de Laodiceia, estão pensando que estão ricas, mas na verdade estão pobres. Estão pensando que tem, mas não tem. Estão pensando que estão enxergando, mas não estão enxergando. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: ainda há uma chance de restaurar a comunhão, ainda há uma chance de ter a vida restaurada, ainda há uma chance. Abre a porta do teu coração, porque Ele está batendo. Ele deseja restaurar, Ele deseja trazer intimidade. Não, irmão, eu vou ficar aqui até alguém pegar. Tem alguém que entrou aqui nessa noite e a intimidade não é mais a mesma. E Jesus está olhando para essa pessoa e está dizendo: eu estou nessa noite te dando mais uma oportunidade de restaurar a intimidade comigo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Esta mesma frase vai se repetir em todas as 7 cartas que João vai escrever às igrejas da Ásia. A quem vencer. Aí você me pergunta, irmão Alberto, a quem vencer o quê? A igreja que vai morar no céu não é uma igreja perdedora. A igreja que vai morar no céu é uma igreja vencedora. Você me pergunta, irmão Alberto, o que é que eu tenho que vencer? A tua luta não é contra a carne nem contra a sangue. Ó, irmão Alberto, o que é que eu tenho que vencer? É meu vizinho que está na minha direita? Não. Irmão Alberto, o que é que eu tenho que vencer? É meu irmão que está comigo dentro da igreja, comigo? Não. Irmão Alberto, o que é que eu tenho que vencer? O pecado, o mundo e o diabo. A igreja que vence o pecado, vence o mundo, vence o diabo, é uma igreja vencedora. Eu quero repetir aqui: a igreja é uma igreja vencedora. Quando ela vence o pecado, ela vence o mundo e ela vence o diabo. E o diabo nós vencemos pisando sobre ele, porque Jesus já havia dito: em breve eu esmagarei Satanás debaixo dos vossos pés. É a igreja vencendo, é a igreja triunfando, e as portas do inferno não prevalecem, porque o dono da igreja já edificou, o dono da igreja já selou, o dono da igreja que vela por esta, e ele lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A mensagem aqui é permanência. Assentar-se juntamente com Ele. Assim como Cristo está eternamente lá, nós estaremos eternamente lá também. A igreja que vence é a igreja que vai ouvir o soar da última trombeta. A igreja que vence é a igreja que deseja, aleluia, estar com Ele na glória. A igreja que vence é a igreja
igreja que ainda grita Maranata, ora vem Senhor Jesus. É este conselho que Jesus está dando à igreja em Laodiceia. Se vocês se arrependerem e vencerem, vocês estarão eternamente comigo. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu repito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta mesma frase vai se repetir também nas 7 cartas. Ao final das cartas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o dono da igreja, a saber, Jesus Cristo, já falou no início do versículo. O verso 22, o terminado versículo, o Espírito também fala. Por quê? Porque Jesus Cristo é o noivo. A igreja que está lendo é a noiva. O Espírito de um versículo conclui dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É o amigo do noivo. Quando Jesus se apresenta como noivo e a igreja como noiva, o amigo do noivo, que é o Espírito Santo, é quem santifica a igreja para se encontrar com o noivo. Alguém pegou, alguém levantou a mão. Alguém levantou a mão, vou repetir isso aqui. O Espírito está santificando a sua igreja, para que esta igreja esteja apta para o dia do arrebatamento. Esta igreja que é a igreja do noivo, esta igreja que é chamada noiva, tem um amigo, a saber, Espírito Santo. E este Espírito Santo é quem santifica esta igreja. Este Espírito Santo é quem santifica a igreja, para que esta igreja que é noiva esteja em santidade diante do noivo. Há uma presença desse Espírito, há uma graça dele sobre este lugar, há uma graça desse Espírito sobre esta casa, há uma graça desse Espírito sobre este lugar. Eu te convido a se colocar de pé juntamente comigo, porque o Espírito Santo está sobre esta casa, o Espírito Santo está sobre este lugar. Há uma presença do Espírito sobre esta casa, há uma presença do Espírito sobre este lugar. Você vai pegar na mão desse irmão que está do seu lado, juntamente comigo, e este Espírito que santifica, este Espírito que renova, este Espírito que transforma, este Espírito que regenera, vai começar a passear aqui neste ambiente. Urimianda, Arabachuri, Carabai. Há uma graça desse Espírito sobre este lugar, há uma graça desse Espírito sobre esta casa. Ele está Urimicanda, Arabachuri, Carabai. Há uma graça dele sobre este lugar. Deixa eu descer aqui, porque uma graça desse Espírito está sobre esta casa. Uma graça deste Espírito está sobre este lugar. Há alguém que sente. Há alguém que sente. Há alguém que sente o tocar do Espírito. Há alguém que sente o tocar do Espírito. Há alguém que sente o tocar do Espírito. Ele está passeando, oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Há uma presença aqui, há uma presença do Espírito sobre esta casa. Há um renovo de Deus, há uma graça de Deus, há um renovo, há uma intimidade restaurada. Tu não queria vir, não foi teu desejo vir, mas Ele marcou essa noite para te renovar. Recebe o renovo do Espírito. Alguém abraça ela aqui. Recebe o renovo do Espírito. Há um renovo sobre a lama. Há um renovo sobre esta casa. Há um renovo sobre... Oh, meu irmão, eu te convido a entrar no ambiente espiritual. Eu te convido a entrar no ambiente de glória, porque é uma glória sobre esta casa. O menino do instrumento me ajuda aqui. Urimianda, Amachuri,
fúrica. Há uma graça sobre este lugar. Há um derramado do Espírito sobre esta casa. Tem alguém sendo renovado. Tem alguém sendo do Espírito Santo. Tem alguém levantando a mão para adorar. Oh meu Deus. Eu queria que essa igreja sentisse o que eu estou sentindo aqui. Há um fogo pegando nesta nave do templo. Há um fogo pegando sobre esse altar. Tem brasa de fogo, sabe? Eu vou dar lugar aqui hoje. É a glória de Deus. 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 É uma glória de Deus. É uma glória de Deus. É uma glória. Uma glória. Uma glória sobre